Olá, pessoal, tudo bem? Gratidão por vocês estarem aqui hoje, mais uma vez. Vamos fazer uma aula hoje para agregar informações ao curso de diagnóstico pessoal. E esses dias estava me aprofundando em algumas leituras, eu não paro de estudar, né? É um vício. E eu me deparei com umas análises. Eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês hoje. Antes de fazer o estudo de caso, que eu vou fazer aqui, vou fazer um levantamento completo, né? E vamos fazer uma análise de tudo que sair nesse diagnóstico. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês uma partezinha de uma apresentação que eu complementei hoje. Eu vou, inclusive, agregar isso, né, no curso. Então, vou mostrar para vocês aqui, para a gente poder bater um papo, porque eu acho que as informações que estão aqui vão clarear algumas dúvidas que eu tenho visto na entrega dos diagnósticos para emissão de certificado. Então, algumas pessoas entregam o diagnóstico e apresentam algumas dúvidas, e eu acho que o que eu vou apresentar hoje vai ajudar muito o entendimento de muita gente. Então, antes de mais nada, vocês sabem que a minha busca prioritária nesse trabalho que eu desenvolvo é encontrar uma forma com uma metodologia fácil de compreensão. É claro que isso se baseia na minha compreensão, baseada em cima de algumas literaturas. Né? Eu não sou dona da verdade, não estou aqui para dizer que é assim, porque eu acho que em breve, né, quando eu tiver em outro nível de compreensão, pode ser que eu enxergue tudo de uma outra forma. Mas, na verdade, a essência informacional é muito parecida. A diferença é a nossa compreensão, o nosso nível de consciência. E a forma que a gente utiliza materialmente para explicar algumas coisas. Então, a minha busca é sempre de achar uma forma fácil da gente trazer essa compreensão, sobretudo para os terapeutas, para todas as pessoas que hoje estão desenvolvendo esse trabalho de luz. Né? Então, hoje é uma das minhas missões, dentro dessa minha busca de trazer formação. E, obviamente, que quando eu trago essas informações, eu elaboro isso dentro de mim, e, sem dúvida, eu agrego ainda mais o meu conhecimento. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês foi, depois de eu fazer uma leitura nesse livro, Anatomia Oculta, do Alberto de Moraes. É um livro muito simples. Ele é um pouco duro nas palavras, essa é a minha opinião. Mas eu gostei muito, no geral, da abordagem, da forma como ele descreve os corpos sutis e os chakras. Então, eu tenho tido algumas pessoas me pedindo indicações nessa área de corpo energético, né, da estrutura dos corpos, que é onde está tudo que a gente trabalha, tudo que a gente identifica praticamente está dentro dessa estrutura dos corpos sutis. Então, eu trago para vocês como uma sugestão de bibliografia. Eu encontrei ele na Amazon a R$8, o arquivo digital. E vale a pena, porque ele é fácil, e para quem está começando essa estrutura de entendimento, de compreensão, a abordagem do texto é de muito fácil compreensão. Então, eu indico para vocês. Tá? Essa imagem que eu coloquei ao lado do livro também foi uma imagem que eu achei muito bacana, porque demonstra a complexidade dos corpos sutis e as conexões com os chakras. A gente acha que é tudo muito simples em função dos desenhos que a gente encontra por aí. São desenhos esquemáticos, porque não há como se aprofundar materialmente falando, trazendo imagens, trazendo representações materiais de algo que não é material. E aí é que está a nossa grande dificuldade de compreensão. A maior parte das pessoas ficam tendo muita confusão em relação a isso. E
se a gente compreende, tudo fica mais fácil a nível de diagnóstico. Então, eu vou fazer uma revisão a respeito da estrutura dos corpos sutis, que foi muito baseada nessa literatura da anatomia oculta e agregando informações de outras fontes das quais eu já tive acesso. Então, vamos lá. Quando a gente estuda a estrutura dos corpos e dos chakras, é muito bom a gente compreender logo de cara que nós estamos falando de uma estrutura que está vibrando numa dimensão baixa, né? Terceira e quarta dimensão. É claro que esses chakras, eles são sistemas que se interrelacionam. Então, eles também, apesar dessa estrutura, essa imagem que tem aí, chakras e suas dimensões, é uma estrutura simplista, tá? Porque é muito mais complexo, isso daí é um esquema de cores, e onde estão a vibração desses pontos. Esse autor diz, esse livro não é essas imagens não é desse livro que eu mostrei para vocês, tá? São imagens que eu busquei na internet. O autor do livro, da Anatomia Oculta, ele fala que existem estudos de até 144 mil chakras. Então, isso prova a nossa estrutura multidimensional. Nosso corpo físico é apenas uma manifestação. Agora, o que nós precisamos nos preocupar é com a parte que está conectada ao corpo físico, que é o que a gente estuda. Não vou entrar, me aprofundar em níveis superiores, porque não há necessidade nesse momento e vai confundir a cabeça. Então, se o nosso objetivo é trabalhar na estrutura dos corpos e dos chakras em níveis mais próximos da matéria, que é onde estão a maior parte dos problemas humanos, é aqui que nós vamos nos atentar para fazer esse estudo de hoje e o objetivo do curso, né, de diagnóstico pessoal. Então, vamos lá. Dentro dessa imagem, essa imagem que vocês estão vendo, o campo áurico da pessoa, nós temos diversos corpos. Nós temos o corpo físico, etérico, emocional, o mental inferior, o mental superior ou causal, o átmico e o búdico. Desculpe, é o búdico, o átmico e o búdico, tá certo. Tá? O que conta para nós que estamos trabalhando no diagnóstico pessoal? A maior parte dos desequilíbrios que nós encontramos, que refletem no corpo físico ou na vida do nosso interagente, se encontra nos 4 corpos inferiores, que são o físico, o etérico, o emocional e o mental inferior. Se a gente entende que todo esse levantamento que nós estamos fazendo de diagnóstico encontram-se nesses 4 corpos, fica mais fácil a gente entender a nossa estrutura energética. A partir do mental superior ou causal, é a nossa conexão com o eu sou. As mesas radiônicas, por exemplo, têm uma ferramenta que é o alinhamento das consciências e a ferramenta egrégoras. O alinhamento das consciências divinas é o principal processo ou ferramenta que faz essa conexão com a parte superior. A maior parte dos seres humanos em desequilíbrio estão com um nível inferior praticamente desconectado. Não há desconexão, porque não tem como haver a desconexão, ok? Mas está tão distante do nível superior, do mental superior ou do eu sou, que muitas vezes sequer imaginam que tudo isso existe. Por quê? Até o mental inferior é onde estão todas as crenças, a compreensão do nível material. E desses corpos é onde se encontram a maior parte dos desequilíbrios que geram o desequilíbrio físico. É aqui onde está a estrutura da mente e a conexão com o ego, a identificação com o ego. A partir do mental superior, nós paramos de nos identificar com o ego e passamos a nos identificar com a essência divina.
é a própria conexão com a fonte. Isso significa que, quando nós despertamos, nós passamos a ter uma expansão de consciência e, portanto, a gente passa a acessar os níveis superiores. Quando a gente passa uma vida totalmente material, sem qualquer conexão espiritual ou sem qualquer busca de expansão consciencial, nós vibramos e ficamos apenas com a consciência dos 4 corpos inferiores. À medida que nós vamos nos espiritualizando, entrando em níveis de meditação, nós começamos a acessar os nossos níveis superiores. Então, vamos lembrar o corpo físico. O corpo físico é onde está a matéria efetiva, a manifestação, né? Então, o que tem aqui? Nós temos diversos sistemas. Esses sistemas a gente aprende na escola, né, gente? E os médicos se aprofundam muito nesses estudos para compreender onde é que está os desequilíbrios físicos. A maior parte destes desequilíbrios, a maior parte não, todos esses desequilíbrios, eles são manifestações finais de uma origem anterior. O que eu quero dizer para vocês é que, considerando o mental inferior, emocional, etérico e físico, quando o corpo físico adoece, antes disso, os corpos mental, emocional e etérico também estão passando por desequilíbrios e estão doentes. Claro que de forma mais localizada, né? Normalmente próximo ao chakra correspondente, que está ligado ao corpo físico e ao sistema ou ao órgão específico. Então, não existe como uma doença estar no corpo físico sem ele ter origem ou mental, ou emocional, ou etérica. Então, nós vamos ter esses 3 níveis, né, de doença. É claro que para alcançar o etérico, existe um furo energético no emocional e no mental. E provavelmente essa pessoa está desconectada, ou seja, com os corpos superiores, enfraquecidos ou desconectados, sem pouca relevância. Isso significa que, com a baixa vibração, a espessura, a expansão desses corpos superiores, eles ficam mínimos, ao ponto da densidade do corpo, dos corpos inferiores, terem mais predominância e mais presença na estrutura do corpo em si. Então, quando nós vamos trabalhar a estrutura dos corpos e vamos ao corpo físico, para que eu entenda a estrutura da manifestação de uma doença, eu preciso estudar esses sistemas. Eu não vou aqui falar de nada, de doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, ou respiratório, ou digestório, ou endócrino, ou excretor, porque não me cabe aqui. Eu não trabalho com o detalhamento desta parte. Nós conseguimos identificar as doenças através da nossa prancha de radiestesia, onde encontra-se o físico 2, que é onde estão as doenças. No entanto, quando essa doença está instalada em algum desses corpos, a origem está necessariamente na estrutura dos corpos acima. Logo, quando eu tenho um problema, por exemplo, no meu sistema urinário, eu tenho um desequilíbrio na minha estrutura que pode ter origem ao meu corpo emocional, que gera um desequilíbrio no meu chakra, na região do meu chakra umbilical e básico, e que vai gerar e repercutir na manifestação física do meu sistema urinário e chegando a um órgão específico e manifestando numa doença XYZ. Isso é algo muito importante de ser citado e compreendido. É algo muito básico, mas eu estou repetindo porque muitas vezes
A pessoa encontra uma doença lá no pêndulo e não consegue, e fica desesperada, né? Nossa, eu encontrei pedra nos rins. E esquece que é preciso compreender que a manifestação da pedra dos rins tem uma origem anterior à manifestação física. Para isso, nós temos diversos livros que eu indiquei neste curso como bibliografia, que são os livros do Gasparetto, e a sequência de livros que fala da doença como um símbolo, de um autor, daquele autor excelente que tem praticamente um catálogo das origens psicossomáticas das doenças, que vai se deparar necessariamente ou no corpo emocional ou no corpo mental. Portanto, vai estar dentro de uma estrutura de sentimento ou de alguma crença que gera algum sentimento. Então, se a gente entende isso, a gente não pode simplesmente identificar dentro de um diagnóstico pessoal uma doença manifestada no físico e simplesmente achar que não tem qualquer relação com a parte emocional que estamos tratando. Quando vocês começam a fazer um diagnóstico, nas primeiras vezes, vocês acham tudo muito desconectado e é normal, porque é preciso estudar. Mas não adianta estudar tudo para aí então começar a fazer o diagnóstico. Não, vocês precisam fazer o diagnóstico e estudar o próprio diagnóstico para compreender a correlação entre os corpos, em qual esfera aquela energia se encontra. Por quê? Porque se eu deixo para estudar tudo e depois eu faço o diagnóstico, não vai adiantar muito, gente. Até eu muitas vezes, eu criei essa metodologia, mas para eu chegar nisso, todas as vezes que eu fazia um diagnóstico, eu buscava os meus livros para compreender e ver a correlação entre as informações que estavam se apresentando para mim. Ok? Então, quando a gente encontra algum órgão, algum sistema em mau funcionamento e que se manifesta numa doença, nós precisamos buscar a origem, ok? Quando a gente faz o trabalho de mesa radiônica, a gente não precisa identificar a origem para fazer o processo de cura, ok? Estou falando de um diagnóstico profundo. Eu desejo fazer um diagnóstico geral para compreender, para estudar, ou para saber agregar novas técnicas, principalmente quando a gente está estudando a parte de alguma doença específica. Então, vira e mexe, eu tenho algumas questões crônicas que aparecem para mim. Questões crônicas relacionadas a dores de cabeça, zumbido, mau funcionamento, problemas no fígado, que a gente não vê, que não está manifestado na matéria, mas já está apresentando nos exames disfunções localizadas. Isso, claro, é um trabalho bem aprofundado. Nem todo mundo vai chegar nesse nível de entendimento ou de trabalho, mas como este curso ele visa trazer o máximo de informação, quanto mais informações vocês tiverem, mas no momento do diagnóstico, a biblioteca viva de vocês passa a funcionar. E a gente começa a ter intuição de, por exemplo, da origem de algum problema específico. E é aí que a gente fala, olha, meu interagente, você precisa fazer coisas que lhe deem prazer, você precisa limpar, trabalhar suas relações familiares, porque isso está gerando uma série de problemas, né, relacionados à raiva que está atingindo a região XYZ. Então, a gente precisa compreender que esse tipo de funcionamento, quando a gente entende, faz da gente terapeuta, faz de nós terapeutas muito mais qualificados. Muito rapidamente, nós passamos a identificar a origem, e não só das pessoas que a gente atende, mas da gente também. Então, a parte do corpo físico, sinceramente, é a parte que eu menos gosto de estudar, tá? Por isso que eu não fiz medicina, não fiz nada relacionado à saúde, na saúde física, né? Então,
eu não costumo me aprofundar. Eu vou logo achar qual que é o sintoma, a parte psicossomática originária daquela doença, estudo sobre isso, e aí sim eu vou tratar ou dar recomendações específicas de forma complementar ao tratamento que eu estou fazendo. De novo, eu deixo claro que esse curso, ele vem ele nasce da estrutura de tratamento de uma mesa radiônica, porque foi da onde surgiu para mim, mas esse curso, ele não é especificamente para você encontrar razões ou o que trabalhar numa mesa, ok? Ele vai te trazer uma visão geral de um sistema, de um corpo, de uma vida. E o que você vai fazer com isso? As coisas começam a aparecer. O seu nível de compreensão aumenta, a sua visão do todo aumenta. Cada caso que chega para você, por mais que você não seja um expert na linha do corpo emocional, por exemplo, você passa a ter informações com muita rapidez, porque a sua própria intuição vai buscar dentro da sua estrutura de conhecimento as informações que, em algum momento, você acessou para contribuir com a visão geral do todo ou do problema principal que o seu interagente está passando. Então, a depender do caso, nós não precisamos nos aprofundar na informação. Precisamos apenas ver qual é a linha geral que está manifestando naquela pessoa. Senão a gente vai ficar achando todos os tipos de desequilíbrios. Vocês vão ver na parte prática que eu chego muitas vezes a perguntar alguma doença significativa ou de relevância que eu preciso trabalhar neste momento. Caso contrário, pequenos desequilíbrios eu nem levanto no meu diagnóstico, porque senão, gente, a pessoa quando ela tá mal, pipoca em todos os lados, né? Então não dá pra gente trabalhar nesse nível. Eu tô só passando todas essas informações porque elas são importantes, ok? Então, o corpo físico, ele vai estar conectado na estrutura do duplo etérico, que é o próximo corpo, e ele está conectado, a correlação dele com o duplo etérico é nas glândulas, ou seja, no sistema endócrino, que vai estar correlacionado com os chakras. Então, no sistema endócrino, cada glândula possui um chakra correspondente. Os chakras estão localizados na estrutura do corpo etérico ou duplo etérico. Gente, o que é importante nós sabermos aqui? Que praticamente igualzinho temos no corpo físico, nós temos uma sombra de tudo isso no corpo etérico. Por isso que chama-se duplo etérico. O duplo etérico é um corpo duplo, igual ao corpo físico, porém energético, onde as glândulas estão aqui representadas pelos chakras. Esse autor fala muito bem algo que eu já tinha visto em outros autores, onde ele fala que no duplo etérico ou no corpo etérico existe uma réplica informacional de todos os órgãos. Portanto, eu vou chamar aqui nesse curso como matriz informacional dos órgãos físicos. Então, existe aqui uma réplica do coração, que está aqui associado na proximidade do chakra cardíaco. Existe uma réplica do fígado, do pulmão. Todos os órgãos, eles existem no corpo etérico como matriz informacional. Isso significa que quando nós fazemos uma cirurgia espiritual em algum órgão, nós tratamos a matriz do órgão localizado no corpo etérico e não no corpo físico. A matriz informacional do corpo, dos órgãos físicos constantes do corpo etérico é o primeiro momento em que um órgão é afetado. Antes disso, estamos tratando
em níveis menos específicos, né? Estamos tratando como manchas, como buracos na aura. Quando passa a afetar o órgão energético ou o órgão localizado no corpo etérico, este órgão, ele passa, a matriz desse órgão passa a adoecer. Obviamente que junto dele, todo o sistema relacionado ao chakra mais próximo que ele se encontra também vai estar adoecido. Porque os chakras, os 7 chakras que estão mais próximos à estrutura vital do corpo, é o que alimenta o funcionamento desta matriz informacional dos órgãos. Se vocês forem olharem os nadis, todo esse sistema circulatório energético, ele é a réplica do próprio sistema circulatório, onde passa o próprio sangue. Aqui passa a energia vital. E o conjunto disso, o conjunto dessa energia vital, nós chamamos de prana, que é a energia vital que movimenta e dá saúde à estrutura matricial, informacional de todos os órgãos do corpo físico. É importante a gente saber que é aqui, é neste corpo etérico, que onde estão a maior parte, é onde está a maior parte dos ataques espirituais. É claro que este corpo, quando ele sofre ataque espiritual, ele vai mexer em toda a estrutura, tanto no corpo do corpo mental inferior, quanto no corpo emocional. Ele é a ligação dos corpos etéricos, dos corpos sutis com o corpo físico. É a matriz de informação, de vitalidade do corpo. Então, quando um ser umbralino ou um ser negativado acopla em um desses chakras, ou um desencarnado, que faleceu com uma doença específica em um órgão, ele passa a se nutrir da energia prânica deste corpo, ele passa a enfraquecer o uma correspondente que este desencarnado está com problema. Isso daí é uma disfunção de um órgão com origem espiritual, ok? Isso a gente identifica lá quando a gente faz o levantamento da doença, qual é a origem, se a origem ela é espiritual, se ela é energética ou se ela é psíquica. Quando a gente fala psíquica lá, a gente está contando o psíquico é o mental e o emocional, porque a estrutura psíquica necessariamente está interligada. A mente e as emoções, né? Nós sentimos o que nós acreditamos, no que nós enxergamos, baseado nas nossas crenças. Então, toda a nossa estrutura, ela se baseia na estrutura psíquica, porque o sentimento, ele é uma tradução do que nós estamos enxergando ou compreendendo. O que não quer dizer que é o mental, não tem a ver necessariamente com o corpo mental. É a estrutura psíquica, é onde se recebem as informações. Eu imputo ali crenças, basicamente crenças e pensamentos, e reflete toda a parte emocional do meu corpo, né? Então, o sentimento de medo, ele se baseia, por exemplo, em uma informação que eu recebo e que já tem acesso a uma crença específica, que aquilo ali vai gerar tal situação para mim, logo eu sinto medo. Se eu não tenho essa informação, eu não tenho como sentir medo. Então, a estrutura psíquica, ela está conectada ao corpo mental e emocional. Quando a gente vai para o corpo etérico, ele vem entre a estrutura emocional e mental, e está entre essa estrutura e o corpo físico. Então, todos os inputs que vêm do corpo mental e emocional necessariamente vão recair sobre o corpo etérico, que é onde está toda a vitalidade.
é o que nós podemos chamar de corpo energético. Os chakras, eles estão aí nessa estrutura, mas eles conectam o corpo físico até os níveis mais superiores dos corpos mais elevados e mais sutis. Quando nós estamos com chips, implantes e dispositivos de controle, é por este acesso, é um dos locais onde pode estar sendo colocada esses dispositivos. Também é possível colocar chips, implantes, bloqueadores na estrutura do corpo mental inferior, através de capacetes, sondas, enfim, diversos tipos de implantes etéricos, ok? Então, é aí onde está toda essa conexão energética do corpo, e é por aí que normalmente, porque este corpo ele vibra próximo à quarta dimensão, é o primeiro nível de corpo espiritual, né? Então, quando a pessoa desencarna, é este corpo que fica vibrando. Ele, inclusive, tem até o corpo etérico, ele é denso, ele é o mais denso depois do corpo físico, ao ponto dele ter uma forma humanoide, no caso de humanos, e ele é como se fosse uma sombra. O desencarnado, ele fica nutrido ou apegado ao corpo etérico. O corpo etérico desgrudou do corpo físico e ele se mantém nessa estrutura material. Porque quando o desencarnado ele sai da estrutura material, o corpo emocional se recolhe, o corpo mental inferior também, o corpo etérico se dilui, e a informação que eu tenho é que todas as informações que ficam associadas a este corpo, eles se reduzem em informações que são coletadas e recolhidas pelo eu superior da pessoa. E lá vão ficar todos os registros associados a estes corpos. Então, quando nós deixamos o corpo físico, os nossos três corpos mais inferiores, que é o etérico, o mental e o emocional, eles precisam também ser desmaterializados entre aspas, porque eles não são materiais, mas eles vão saindo da densidade e vão se retornando a ser apenas informação. A nossa consciência está no nosso mental superior, ou eu superior, ou corpo causal, que não está aí nesses níveis inferiores, ok? Então, essa aí é a conexão que nós temos com os desencarnados, é aí a estrutura astral, é este corpo, quando a gente desdobra, o que vai ao nosso corpo mental inferior e o emocional, e essa parte etérica é o que fica fazendo o corpo trazer a vitalidade ao corpo físico. A estrutura corporal que gera vitalidade ao corpo físico é o corpo etérico. Bom, seguindo adiante ao corpo emocional, ele é o corpo mais colorido que tem. Essa imagem que vocês estão vendo do Hawkins, inclusive eu estava lendo hoje o livro dele, né? Porque eu estou trabalhando em um diagnóstico específico para a identificação do corpo emocional com foco na mesa cristalina, porque a mesa cristalina, ela trabalha o corpo emocional e o corpo mental com mais eficácia. As mesas azul e rosa, elas trabalham mais fortemente nos níveis mais materiais, que é o corpo físico e o corpo etérico. É claro que a parte emocional, é claro que tudo repercute, está tudo interligado, né, gente? Mas a mesa cristalina, ela trabalha num padrão. Então, quando a pessoa tem um nível muito grande de repetição a um padrão de sentimento, a camadas muito repetidas de muitas vidas, ou de muitos registros que estão na caixa, onde ela tem uma tendência a vibrar a um sentimento específico. Então, o corpo emocional e o corpo
mental, eles são mais depurados e aprofundados em níveis mais profundos na mesa cristalina. É claro que se eu organizo todo o corpo físico e energético, espiritual, que é o próprio corpo etérico, eu gero repercussão no corpo emocional e no corpo mental. Porque é tudo interligado, não dá para saber onde é efetivamente a causa e o efeito. Tudo é uma coisa só. Uma causa gera um efeito e um efeito gera uma causa. Então, não dá para a gente se apegar de forma cartesiana a encontrar respostas específicas, ok? Nós precisamos apenas compreender o funcionamento geral e na hora que a gente faz um levantamento, um diagnóstico, as informações vão vindo com clareza. Ligado ao corpo emocional, nós temos os chakras inferiores, desde o cardíaco, né, até o plexo solar, umbilical e o básico. Então, esses são, a gente sempre fala chakras inferiores, chakras superiores, partindo do coração. Então, o coração é o eixo central da estrutura da mente e das emoções, dos sentimentos. Então, para baixo, o coração, ele vai estar ligando os dois pontos, né, que é a parte mental e emocional, e para baixo são os chakras que estão mais ligados diretamente ao corpo emocional, e os superiores estão ligados mais ao corpo mental. Ok? Então, aqui é o corpo mais colorido. Essas cores que a gente vê aqui, representadas por essas imagens, na verdade, não vai estar na forma humanoide. Apesar de estar aí desenhadinho como uma forma humanoide, é uma massa corpórea em volta do corpo etérico. A gente não costuma ter... O único corpo, depois do físico, que tem uma forma mais humanoide é o etérico, onde está a estrutura dos chakras. Saiu disso, normalmente, é uma massa de luz que fica em torno do nosso corpo. Isso significa que, quando nós temos um desequilíbrio, um sentimento negativo muito presente nesse corpo emocional, ele vai atacar diretamente o chakra correspondente que está associado a ele e, portanto, ele vai gerar um desequilíbrio, uma disfunção. O corpo emocional pode, inclusive, desconfigurar a cromoterapia do chakra. Por exemplo, essa cromoterapia que nós vemos bonitinha aí, né, do chakra básico ser vermelho, do chakra umbilical ser laranja, do plexo solar ser amarelo, isso é uma cromoterapia de um chakra harmonizado. Um chakra doente, ele pode chegar a ter a cor preta, cinza. É aí onde dá a contaminação por miasmas. O que são miasmas? Contaminações energéticas, espirituais e energéticas. São bichinhos, protozoários, vírus energéticos que ficam sob a estrutura do chakra. Quando esta estrutura do chakra está doente, ele pode estar atacando a matriz informacional de um órgão que está no corpo etérico e futuramente acessar o campo, o próprio corpo físico. O que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, uma pessoa que vive o tempo todo com depressão, né? Vamos ver a cor da depressão, a cor do corpo emocional da depressão. Imagine que todo em volta desse corpo, ele vai estar, os chakras inferiores, eles vão estar nessa coloração mais fria. O que vai gerar nos chakras inferiores? Desequilíbrio, apatia, falta de vontade de realizar. Então, toda essa parte que é os corpos inferiores, que dão todo esse movimento, essa energia de fogo, de movimentação, de realização, que são as cores mais quentes, simplesmente fica
desativado. E nessa estrutura, os corpos passam a ter mau funcionamento, os chakras e os órgãos passam a ter mau funcionamento. A parte principal aqui da depressão é a cor escura na parte central. Isso pode gerar, por exemplo, toda a estrutura de mágoas, de decepção, pode trazer doenças que estão associadas ao chakra cardíaco, ao plexo solar. E isso daqui pode chegar, por exemplo, uma doença no corpo energético, ou seja, no corpo etérico, e aquele órgão, ele já pode estar apresentando uma doença séria. Essa doença, muitas vezes nós identificamos no nosso diagnóstico, mas ele não está no nível físico. Por isso, a gente tem que saber a pergunta que a gente faz. Quando nós perguntamos a doença, originalmente neste método, eu sempre sugeri a pergunta da doença em nível físico. Se eu começo a estudar os níveis etéricos e a manifestação no corpo energético, e eu vou lá e não esclareço a minha pergunta, e eu estou confusa com essa informação, é possível que o operador faça uma leitura, e esta leitura pode estar um pouco confusa, se aquilo é físico ou é energético. Então, é muito importante a gente saber a pergunta que a gente faz. Quando a gente tem a clareza da informação, a gente não fica levantando um diagnóstico sujo, ou seja, um monte de informação desconectada, a origem dessa desconexão é a minha falta de entendimento do todo. Por isso que é importante a gente ir fazendo a leitura, os estudos e até mesmo fazendo perguntas para o pêndulo quando a informação não está clara. Uma coisa importante que é bom passar para vocês é que à medida que nós vamos evoluindo, expandindo o nosso corpo mental e a nossa conexão divina, essas informações que vocês estão trazendo para vocês, daqui a um tempo, vocês podem olhar para uma pessoa e ver o corpo emocional dela e a cor que o corpo emocional dela está. E como vocês vão ter informações, porque estudaram, porque estão aqui fazendo esse curso, é possível que vocês batam o olho na pessoa e só de olhar, vocês percebam que a pessoa é uma pessoa ansiosa, ou que é uma pessoa orgulhosa, ou que a pessoa está com algum problema. Quando a gente faz uma cirurgia, né, os seres lá no espiritismo, os médicos da luz e fazem aqueles trabalhos, eles vão corrigir a matriz. Se eu sou clarividente e passo a expandir o meu corpo mental, eu começo a enxergar o próprio órgão doente. Ele não está, você não vê o corpo, você não olha o corpo, o órgão material, o órgão que está no corpo físico. Você vai lá na matriz e trata a matriz do órgão. E isso, aos poucos, vai reverberando em saúde no próprio órgão físico. E a origem, a maior parte das vezes, vai estar no corpo emocional ou no corpo mental. E é aí que nós precisamos trazer consciência para o nosso interagente, para o nosso paciente, ou enfim, como vocês queiram chamar, cliente, né? Porque quando eu faço uma mesa, eu elevo a frequência vibracional. Logo, essas energias que estão vibrando com muita constância no corpo da pessoa deixam de aparecer. Mas, se eu não identificar, por exemplo, que aquela pessoa tem uma tendência àquilo ali, eu nunca vou poder ter uma conversa com um nível mais elevado de consciência. Então, quanto mais informação vocês têm, mais vocês têm um atendimento terapêutico com maior qualidade. Por favor, não se cobrem, porque
há uma tendência da gente se cobrar demais, de ter todas as respostas. Mas para eu ter as respostas, eu preciso fazer diagnósticos, eu preciso estudar. Eu garanto para vocês que quando a gente começa a fazer esse trabalho, ele é um pouco longo e cansativo. Mas depois de um tempo, esse trabalho, ele fica extremamente interessante. Antes mesmo de você pegar o pêndulo e perguntar para a prancha, você já recebe a orientação e as informações vão se encaixando e as respostas vão vindo. Então, no início, é um pouco mais, exige um pouco mais de estudo, mas cada informação que vocês agregam, cada estudo que vocês fazem, cada diagnóstico que vocês fazem, gera uma informação e expande o corpo mental de vocês. E isso faz com que vocês passem a acessar essas informações com mais rapidez, com mais assertividade. A gente não precisa de pêndulo para isso. Quando a gente passa a expandir a nossa consciência, todas essas informações, elas vão vindo com muito mais rapidez e clareza. Sem querer, a gente simplesmente sabe qual é a origem do problema da pessoa. Não precisa nem perguntar por quê. O nosso eu sou acessa toda a informação de estudo que nós já fizemos na vida e simplesmente através da intuição nos passa a informação do problema principal daquela pessoa. Então passa a ser fácil acessar essas informações, passa a ser fácil fazer um tratamento, conversar com a pessoa e ser de fato um terapeuta, né? E não só um operador de mesa radiônica, ok? Mas é claro que vocês não precisam se exigir demais. E depois, inclusive, eu vou falar para vocês, uma das coisas que eu estou fazendo nos meus atendimentos é fazer o diagnóstico como uma primeira consulta. Não necessariamente, né, eu vá fazer uma mesa radiônica. Hoje, como eu faço rápido, eu já faço a mesa rosa e a pessoa já vai com aquele sentimento para casa de bem-estar. Mas fazer o diagnóstico todo e ir no mesmo atendimento para a mesa azul, eu não recomendo, porque é muito cansativo, ok? Então, cada pessoa, cada terapeuta vai sentir os melhores caminhos de como fazer o seu atendimento, ok? Então, vamos passar agora para o corpo mental inferior. Bom, me desculpem o desenho, aqui eu fiz alguns recortes, né, para facilitar o entendimento, mas dentro da estrutura dos 4 corpos inferiores, nós temos aí o corpo mental inferior. Aí ele está desenhado como essa bola amarela, mas é importante a gente saber que essas formas, esses desenhos, eles são apenas esquemáticos, ok? Ele também não tem uma forma humanoide. O corpo mental, ele é uma frequência que fica em volta da estrutura dos chakras mais superiores. Então, portanto, acima do chakra cardíaco. Estão ligados a ele mais diretamente os chakras laríngeo, frontal e coronário. Aqui é onde está ligado o intelecto. É onde está a nossa estrutura, onde a gente se identifica com o ego. É onde estão as nossas crenças. E é onde está ligada a nossa estrutura mental. Aqui, o mental inferior. Não estamos falando das capacidades de acesso de informação mais elevados. Porque essa informação mais elevada estão no mental superior ou no corpo causal. Aqui, muitas vezes, nós acessamos pensamentos de outras pessoas, sem consciência.
Aqui, o nosso corpo mental, se ele estiver expandido, ele vai acessando informação mental de outras pessoas. Então, às vezes, você pode acoplar no seu corpo mental pensamentos que não são seus. Então, por exemplo, se um obsessor, ou se um. Vamos falar de obsessor primeiro. Se um obsessor está acoplado na estrutura superior do seu corpo, na parte do mental inferior, ele vai trazendo pensamentos negativos. Ele vai trazendo informações, pensamentos. É aqui que se coloca, por exemplo, dentro do corpo etérico, através do etérico, seres umbralinos ou negativados, ou seres que estão aí a partir da quarta dimensão, que é onde tem o acesso às infradimensões, eles colocam, por exemplo, dispositivos de controle psíquico. Esse dispositivo, ele está no corpo etérico, porém reverbera e exerce controle sobre o corpo mental inferior, ok? E aqui a gente acaba, se a pessoa estiver sofrendo ataque psíquico, é esse corpo que passa a ter pensamentos negativos. É aqui onde está o sistema de crenças negativas, sem saber muito a origem daquela crença. Né? Então, é toda a estrutura do ego, é toda a produção psíquica do sofrimento, ele está dentro da estrutura do corpo mental inferior. E agora indo para o corpo mental superior, ou o corpo causal. Esse nome ali, algumas literaturas colocam outros nomes e confundem um pouco, tá? Mas, enfim, nessa formatação de trabalho aqui, nós vamos chamar o corpo mental superior de causal. É onde está a conexão com a estrela da alma, a primeira conexão com o eu superior. É o corpo onde estão guardadas as memórias de outras vidas. É onde se encontra a biblioteca viva de registros. Todos os trabalhos com mesa radiônica, todos os trabalhos com técnicas terapêuticas, todos os estudos que vocês fazem, leituras, toda a parte de inteligência superior é armazenado aqui. É aqui que estão os registros de trabalhos espirituais que vocês já fizeram em outras vidas. Muitos, todos nós que trabalhamos com geometria sagrada, com símbolos, com apometria e com diversas técnicas que envolvem a informação, é aqui que está esses registros. A gente acessa por aqui. É por aqui também que nós acessamos o Akasha, e é onde se gravam os registros no DNA cristalino. É aqui que nós acessamos a rede cristalina. É aqui onde nós acessamos todo o campo informacional dos trabalhos de luz. Todas as informações geradas pela egrégora das mesas radiônicas RP estão na rede cristalina. E você só acessa se você estiver conectado ao seu corpo mental superior. Quanto mais expandido é este corpo, maior a nossa capacidade de acessar as informações da fonte. É aqui onde está a inteligência, é aqui onde está a expansão da consciência. Ok? Portanto, é importante nós entendermos que os desequilíbrios estão na parte inferior, nos 4 corpos inferiores. Quando eu tenho o meu corpo mental superior ativo, expandido, eu tenho acesso à fonte. Para eu acessar essas informações e eu ter esse corpo expandido, eu preciso ter minimamente os meus corpos inferiores, minimamente, de novo, vou falar de novo, equilibrados. Porque senão eu tenho uma retração do meu corpo mental superior e eu fico somente vibrando informações dos meus corpos inferiores. Então, a maior parte dos nossos
queridos interagentes, o problema principal do trabalho que nós fazemos é nos 4 corpos inferiores. Nós, como terapeutas, como operadores, que vamos estudando, que vamos nos tratando, que vamos nos limpando, nós vamos diminuindo os desequilíbrios dos corpos inferiores e vamos expandindo o acesso dos corpos superiores. E quando eu faço esses acessos, eu passo a ter também um processo que a gente chama de bioenergia, que é na escala Bovis, onde tem zona de bioenergética. Esse acesso superior, ele é curativo, ele gera um fluxo de alinhamento ao corpo. É claro que se eu não estou equilibrada e eu vou, por exemplo, operar uma mesa radiônica, e eu faço o meu ancoramento, a minha conexão espiritual, por eu ser uma trabalhadora da luz, eu acesso essas informações, porque eu estou minimamente com a vibração aceitável para acessar essas informações, e se alguma questão dos meus corpos inferiores estiverem desequilibrados, o meu mental superior vai neutralizar de modo que eu não gere interferência no trabalho que eu estou fazendo. Ou seja, mesmo que eu esteja em desequilíbrio, eu posso fazer esse acesso. E cada vez mais que eu faço esse acesso, eu estou gerando um tratamento e uma cura para o meu corpo. Porque uma vez que eu acesso, eu gero esse fluxo de saúde. Na estrutura do mental superior não existe doença, só existe saúde. É a própria conexão com a fonte, é a própria conexão divina. E é essa conexão que nós fazemos e é através dela que nós nos tratamos. E aí vamos aos corpos búdico e átmico. Ok? Esses corpos, eles também aqui, aparece um depois o outro, em algumas literaturas está invertido. Enfim, são corpos tão superiores que nós não temos como ter tanta compreensão. Então, não adianta a gente ficar se cobrando. Vejam que esses 2 corpos, na estrutura aqui do desenho dos corpos sutis, são essas 2 faixas finais. Só que essas faixas finais, elas não estão assim redondinhas próximo ao corpo. Elas estão em níveis muito expandidos. Então, isso é apenas um esquema para mostrar, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês também essa segunda imagem, onde tem o bonequinho abaixado, segurando os joelhos, né, as pernas. É o eu inferior, é onde tem os 4 corpos inferiores. Essa linha vermelha que eu coloquei aqui, apesar da imagem, a pessoa encarnada está aqui empoderada, porque está com a chama violeta, ela só pode chegar a esse ponto se ela estiver conectado com as estruturas superiores. Sem estar conectado, ele é apenas aquela figurinha ali, ajoelhada, baixada, sentada no chão, triste. Porque o eu inferior, ele só vive a matéria. O eu inferior, ele vive o sofrimento, porque ele se identifica com o ego, com a matéria. Quando eu passo a acessar o meu eu superior, o meu mestre interior, eu passo a fazer a conexão com o meu corpo causal, que é a presença eu sou, com o meu corpo búdico e com o meu corpo átmico. Então, veja, quando eu tenho esse desenho aqui do lado, que a fonte é eu sou luz, vocês vão ver que embaixo tem o ser encarnado, quaternário inferior. Esse quaternário se refere aos 4 corpos inferiores. É a evolução do espírito na matéria. O cordão de prata e a chamatrina é a conexão, é por onde se acessa a conexão da divina presença eu sou. Ela vem através do coronário e se conecta na estrutura do cardíaco.
Este cordão é o que mantém os 4 corpos inferiores ativa e é o que acende a chama trina. Sem a conexão forte com o eu superior, a chama trina ela é apenas uma centelha. Acima disso, nós temos a expansão da nossa coluna búdica, que é essa linha, esse cordão, esse tubo de luz branca, que gera toda a conexão com o eu superior, que é o que nós chamamos de mestre interior. Este mestre faz parte da estrutura do nosso próprio corpo. Ele não é o ser fora, é a própria estrutura do nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender que esses são eus dimensionais que estão conectados à nossa estrutura de mônada. Ou seja, eles são parte de nós mesmos, porque nós somos a própria fonte. Então, ele não é um corpo extra, não é um espírito, um mestre externo. Ele é parte dos nossos corpos sutis. Só que eu preciso estar conectada com essa energia para que eu possa acessar essa informação. Então, este é o eu superior, o Santo Cristo, o mestre interior. E aí eu expando ainda mais o meu corpo mental superior, que é o meu corpo causal, e eu conecto com a divina presença eu sou, que é a presença de Deus individualizada em cada pessoa. A presença de Deus, pai e mãe, ou seja, não há linhagem de gênero, é uma essência de conexão divina. Bom, falei pra caramba. Deixa eu dar uma parada aqui. Olha, Mário! Soltar meus cabelos aqui para estar mais arrumada para os meus amigos. Gente, eu preciso ir ao toalete. Vocês me dão um minutinho? Um minutinho só, eu já venho, tá? Então, vamos lá. Respondendo uma pergunta. A origem de uma doença pode ser espiritual e psíquica? Pode ter mais de uma origem? Sim. Por que isso? Porque tudo é a vibração que o nosso interagente está. Então, gente, se a gente está vibrando alto e está conectado com a energia divina, nós não temos, dificilmente nós vamos ter desequilíbrios significativos, ok? Então, quando a gente baixa a nossa vibração, o que faz abaixar a nossa vibração? Pensamentos negativos, que gera uma frequência por ressonância com algum ser negativado ou um obsessor e, portanto, gera a contribuição espiritual naquele processo. Eu posso estar acessando um nível de crença que deu um start no meu sistema cástico, que trouxe uma personalidade de uma outra vida, que gerou um desequilíbrio energético na região X e que, portanto, manifestou na doença. Então, normalmente, as doenças possuem diversas origens. No diagnóstico, nós perguntamos a origem principal, ou a origem, como é que eu posso dizer? A fonte que está gerando a maior participação naquela doença. Então, se é espiritual, provavelmente o desequilíbrio naquele chakra específico, porque vai recair sobre os chakras, não tem como. Por isso que eu sempre falo, a gente estuda muito pouco os chakras. Os chakras têm a resposta de muitas das informações. Então, o primeiro corpo mais denso, depois do corpo físico, é o corpo etérico. Então, todo o sistema energético ele já vai estar em desequilíbrio, relacionado a uma região específica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma origem espiritual da doença, significa que a principal fonte geradora é de um desencarnado. Então, o que por exemplo, pode ser? Ou de um desencarnado, ou de um ser infradimensional. O que pode acontecer nessa faixa?
eu posso estar tendo uma contaminação energética de um ser negativado que tem aquela frequência negativa, ou um desencarnado que sofre daquela doença, eu posso estar sendo contaminada. Então, energeticamente vai haver, só que se você parar para pensar, você só vai acessar aquela informação ou permitir que aquela energia espiritual te ataque se você tiver uma ressonância com aquilo ali. Então, necessariamente, você baixou a sua vibração. Quando existe a resposta no diagnóstico, o que a informação está te trazendo? É que aquela qualificação daquela doença específica, ela realmente foi efetivada em última instância por conta da origem espiritual. Mas antes disso, você já teve uma baixa de frequência e necessariamente o seu campo psíquico, para que você receba esse ataque espiritual, você precisou baixar a sua frequência psíquica e emocional. Então, ele vai identificar qual é a origem predominante, ou seja, principal naquela frequência daquela doença. Respondi, Ana? Gente, mais alguma pergunta? Zahara, ao ser retirado um chip ou cortado um cordão energético tóxico, é possível que venhamos a sentir o corpo físico? Sim. Na verdade, a gente sente o corpo etérico. O corpo etérico, ele é bem denso. Então, as sensações físicas, ele é tão denso que a gente sente no físico. Não vai ter uma origem física, não vai ter nada acoplado, mas a gente sente sim, com certeza. Remoções de implantes etéricos, muitas vezes você sente tirar de dentro de você. Né? Então, sem dúvida. Até porque, você vê, quando uma pessoa, só para você ter uma ideia, uma pessoa, depois que ela desencarna, ela continua sentindo, né? Ela sente fome, ela sente sede. Porque todas essas percepções de dores, elas estão associadas ao nosso padrão neural. E necessariamente o acesso está através do corpo etérico. Então, a gente consegue sentir todos os fenômenos, principalmente se nós formos sensíveis. Se nós tivermos uma mediunidade mais acentuada, aí é que a gente sente mesmo, né? Quem mais? Perguntem, gente. É tão bom pergunta. Gratidão, Flávio. Fiz uma mesa semana passada. Não chama de consulente, Vivi. Vamos chamar de interagente ou cliente, tá? A gente usa muito, e digo isso por conta da linhagem da própria Régia. É mais para contribuir, tá? Porque a gente utiliza muito entendimento de consulente quando a gente está trabalhando com oráculo, esse tipo de coisa. Bom, a interagente gritou com dor no momento que a equipe desintegrava um componente. Absolutamente. A sua interagente, ela é bem sensível e ela deve ter sentido. É forte mesmo. Por isso que é melhor, às vezes, até a gente nem ter pessoas muito sensíveis, né? Os mais sensíveis passam por catarses mais fortes, porque a sensibilidade faz perceber o movimento. E que experiência, hein, Viviane, você teve? Porque vivenciar isso, a gente tem alguns casos, assim, mais interessantes. É uma grande experiência, né? Caterine, é com a mesa. Na verdade, ela falou a equipe espiritual, né? A egrégora dela. Porque, assim, gente, quando a gente trabalha com a mesa, tá? A gente abre campos energéticos vibracionais, onde nós acessamos o inconsciente coletivo, ok? Mas por trás de nós existem as nossas hierarquias espirituais. Eles utilizam da gente fisicamente como campo de ativação. Mas aquelas informações ali, elas estão sendo lançadas na pessoa. Então, sim, as equipes espirituais, o próprio eu
eu sou vai gerando informação para outra pessoa para fazer o trabalho de limpeza. Foi uma mesa própria? Não, é a mesa radiônica. Quando você sai, por exemplo, Caterine, a espada do São Miguel Arcanjo, ou diversas ferramentas, o próprio Código 21, ele está limpando e está fazendo a retirada de chips, né? A mesa radiônica, a mesa rosa, por exemplo, faz esse trabalho. Ana, quando você fala que faz a primeira mesa rosa de limpeza e elevação do padrão vibratório, essa limpeza é de tudo que foi constatado no diagnóstico? Na verdade, quando eu faço o meu segundo atendimento, eu vou olhar o que restou. Então, o que restou é o que está em níveis mais profundos. Então, eu não faço uma mesa para tirar tudo do diagnóstico. Eu faço a mesa para limpeza e elevação da frequência. O fato de eu fazer uma limpeza e elevar a frequência da pessoa, a maior parte em nível mais material e mais superficial, vamos dizer assim, vai sair nessa primeira mesa. Depois disso, eu vou pegar o meu diagnóstico, vou refazer a primeira parte e vou confirmar as partes interiores para ver o que sobrou. O que sobrou se refere a frequências que estão em níveis mais profundos. Aí eu vou fazer as minhas perguntas para saber a correlação entre esses problemas que restaram com os problemas que o nosso interagente se relata, né? Então, é nesse momento que a gente vai analisar a profundidade. Quanto mais profundo tiver, a gente precisa fazer. Por isso que, às vezes, a gente faz uma mesa. Olha só que interessante, só para vocês entenderem. A gente faz uma mesa rosa, por exemplo. Eu sempre faço isso, tá? A pessoa vem e fala assim, ó, tem um problema de prosperidade. Só que eu não sei qual é a origem do problema de prosperidade. Né? Sim, eu ponho o objetivo na mesa de limpeza e elevação vibracional. Então, o que acontece? Eu não sei qual é o problema dessa pessoa em termos de prosperidade. Se o problema da prosperidade dela for um padrão de crença ou um voto de pobreza, por exemplo, eu vou trabalhar na primeira mesa, eu posso estar resolvendo o problema dela rapidamente, porque se o problema for superficial, portanto, for algum, sei lá, algum desencarnado, algum obsessor, algum medo, algum sentimento que está gerando o processo de não atração de um emprego, por exemplo, se eu faço a elevação da frequência vibracional, logo na primeira mesa já ajuda a prosperidade da pessoa. Então, independente de eu ter feito uma mesa específica para prosperidade, muitas vezes já está no campo da pessoa conseguir um emprego. E eu faço uma mesa rosa de limpeza e 15 dias depois a pessoa consegue um emprego. Então, não necessariamente eu precise fazer aquele trabalho, aquele objetivo final. Agora, se a pessoa tem um processo que está muito profundo, na segunda mesa que eu fizer, eu vou começar a ver o que sobra. Aí eu passo a trabalhar de forma específica. Isso vai me dar, gente, uma capacidade de resolução do problema muito maior. Porque muitas vezes eu vejo os operadores falando assim, eu fiz tal coisa, deu resultado tão rápido, e para uma outra pessoa esse resultado não deu. Por quê? Porque muitas vezes o que tem que ser trabalhado está no nível de crença, e o nível de crença você vai trabalhar, por exemplo, na mesa cristalina. Então, o padrão de crença dela, de pobreza, ou de que dinheiro é isso, de que dinheiro é aquilo, é tão grande que por mais que você abra o campo energético dela, e o próprio Código 21, que vai trabalhar as crenças, a desfragmentação da informação e etc., não vai ser suficiente para limpar a profundidade do registro que tem nela. Ok? Deixa eu ver aqui mais.
Caterine, tá claro mais ou menos, assim, a metodologia, tá claro mais ou menos? Não tá, né? Ou tá claro ou tá mais ou menos. Desculpe. A pergunta é, dá para ter, isso é uma metodologia, tá, gente? Vamos deixar claro aqui que o trabalho das mesas, que a Regia ensina, ela não tem essa metodologia. Você põe o que você quiser lá e manda bala. Quando a gente traz esse tipo de consciência aqui, a gente está elevando o nosso nível terapêutico. Nós estamos sendo mais assertivos, mais efetivos. Isso, pelo menos, é o que eu acredito, tá? Então, a gente não costuma fazer mesa, por exemplo, para retirada de chip. Não precisa. Faz limpeza e elevação da frequência, todo esse padrão do corpo etérico e do corpo físico já vai ser limpo. Então, quero saber se ficou claro. Maravilha. Que bom. Bom, vou voltar aqui mais um pouquinho, que eu vi que a Adi fez uma pergunta. Fiz uma mesa na semana passada e a pessoa teve dores de cabeça, ânsias de vômito no momento da mesa, e dos dias seguintes uma crise muito forte que atingiu os filhos. Ok, isso é possível, sinal que o que foi trabalhado expandiu na rede sistêmica dela. Uma dica de mestre para vocês é quando vocês estiverem fazendo a entrega divina, vocês solicitarem que a mesa desative as catarses. Isso não é uma garantia. Mas quando você dá esse comando, porque muitas vezes esses processos de catarse, eles acontecem porque a pessoa está susceptível, aberta a essa informação, a essa frequência. Então, vocês podem solicitar, em nome da Divina Presença, eu sou, eu determino, neste momento, que todos os tipos de catarse ou manifestações, né, ou sensações físicas do processo de limpeza sejam desativados ou libertos. E eu já tive bons resultados dessa forma, tá? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu gosto que tenha catarse para ver que limpou, mas não é assim, né, gente? Não tem necessidade. A partir do momento que a gente muda e passa a aprender pelo amor, nós não precisamos mais passar por certas coisas, porque isso é aprender pela dor, né? A própria mesa solicita a próxima mesa. Adi, você não chegou ainda no tratamento complementar, provavelmente, porque na parte do tratamento complementar é lá que a gente faz as perguntas e monta o tratamento. Isso engloba a pergunta se há necessidade de uma próxima mesa e etc. Mirela, quando o interagente chega até você, já com o diagnóstico pronto, quando o interagente chega, você já está com o diagnóstico pronto, ou seja, faz um dia antes do atendimento? Mirela, eu faço o seguinte, depende. Como eu tenho muita agilidade nesse processo, eu faço na hora, e ele não vê, eu vou fazendo e já vou recebendo informação. Então, eu faço o diagnóstico em 20 minutos, tá? Vocês vão demorar mais tempo. Eu, no início, demorava 1 hora. Então, o que eu fazia antes? E qual que é a dica que eu dou para vocês? Vocês deixem determinado, por exemplo, o atendimento de tal hora até tal hora. Então, por exemplo, um atendimento com diagnóstico em uma mesa rosa vai ser, em média, aí umas 2 horas, 2 horas e meia. Cobrem por isso, óbvio. Vocês vão cobrar um valor maior do que quem só faz uma mesa radiônica e ponto. E também você pode dar a opção, né? Muitas vezes eu vou atender para uma pessoa, eu não faço diagnóstico, eu faço só a mesa. O importante é vocês saberem que essas informações, elas vão acoplando. Só o fato da gente estudar, quando faz uma mesa, já vem na nossa mente o que pode estar gerando de desequilíbrio naquela pessoa e o que foi retirado, né? Então, o que eu fazia? Eu marcava, por exemplo, eu ia começar um atendimento às 7 horas da noite, eu avisava para essa pessoa que de 7 até as 8 eu estaria fazendo o diagnóstico. E quando eu concluísse, eu receberia ela ou entraria em contato, sei lá, por vídeo, enfim. Então, eu explicava para ela que o atendimento dela tinha começado antes, né? Então, 1 hora antes, e que depois eu iria fazer o atendimento, tá? Então, eu costumo fazer logo de vez. Agora, eu passei a cobrar diferente. Quando as pessoas querem, eu explico quais são os benefícios de ter um diagnóstico, que a pessoa passa a ter um tratamento maior, ou se a pessoa quer só uma situação pontual. Eu, particularmente, não atendo
sem a primeira mesa ser... essa é a minha forma de trabalho, tá? Então, a pessoa fala, mas eu quero trabalhar minha prosperidade. Eu falo, olha, prosperidade tem muitas variáveis, muitas nuances. Então, para que eu tenha uma resposta efetiva, eu mostro para ela que a maior parte dos problemas está no desequilíbrio espiritual e energético, na faixa vibracional dela. Então, já dou falo, vamos elevar essa vibração, porque isso vai te ajudar em tudo, não é só na sua prosperidade, é na tua vida, é no teu relacionamento, é na tua casa. E se o problema da prosperidade for decorrente disso, você já vai estar com a vibração mais alta. E aí, no segundo atendimento, eu vou trabalhar a questão específica. Então, eu faço o diagnóstico antes, e aí as pessoas gostam, falam, não, eu quero fazer um diagnóstico, eu quero ter noção de como que está a minha vida. Porque muita gente também vem para fazer mesa sem saber o que quer, né? Sabe que a vida está ruim, né? E simplesmente fala, preciso de um atendimento, não sabe nem o que quer. Então, a gente começa com o diagnóstico e faz uma mesa de elevação de vibração para que ela se sinta bem. Então, eu costumo fazer no mesmo dia, um pouco antes. Vem chegando para mim várias solicitações para fazer mesas para as pessoas acamadas e hospitalizadas. Neste caso, eu costumo fazer o diagnóstico apenas... Eu não costumo fazer o diagnóstico, apenas uma mesa rosa para limpeza, saúde e ordem divina. Você recomendaria sempre fazer o diagnóstico em todos os casos? Vivi, tudo depende do trabalho que você vai fazer. Se essas pessoas, elas de fato querem um atendimento maior, ou querem, né, se elas querem só fazer uma mesa, né? Muitas vezes a pessoa quer, é que tudo depende de você explicar. Se a pessoa descobre a quantidade de coisa que você pode fazer, aí ela não vai querer só, porque a maior parte das pessoas vem e perguntam para mim assim, quanto custa uma sessão de mesa? Eu falo, olha, eu não faço atendimento de sessão de mesa, eu faço um atendimento terapêutico. Então, eu explico, né? Então, se você começar a trabalhar dessa forma, você faz o diagnóstico, faz a primeira mesa, acompanha e marca um segundo encontro, principalmente para pessoas acamadas e hospitalizadas. É muito bom você fazer um acompanhamento maior. Agora, se é só um atendimento rápido, você faz só uma mesa rosa e ponto. Tá? Tudo depende da tua formatação de trabalho. Não existe regras. Depende de como você vai fazer esse trabalho. Ok? Gratidão.